Olá, nesse vídeo vamos ver então como resolver aqui um exercício, que diz o seguinte: considere que queremos transmitir a informação 100111 usando o polinômio gerador 101. E aí pergunta, qual a sequência de bits a ser transmitida pelo meio físico usando o método de detecção de erros CRC? Bom, vamos lá. A primeira parte que a gente tem que fazer então é separar algumas das informações aqui. Nós vamos ter os dados, Esse vai ser uma informação bem importante aqui, dados. E nós temos também aqui o polinômio, O polinômio gerador. Polinômio. Tá, então vamos lá. Os dados então é 1, 0, 0, 1, 1, 1. E o meu polinômio gerador é 1, 0, 1. Muito bem. Tá. Então, só relembrando, aqui o primeiro passo que a gente tem que fazer é transformar esses dados em um polinômio. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar que as potências de 2 em relação ao posicionamento dele. Então, a gente tem aqui, nesse caso aqui, esse primeiro bit aqui, ele corresponde à posição 0, esse segundo à posição 1, o terceiro na posição 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, nós vamos colocar todos eles em x elevado no seu respectivo expoente quando o bit da posição dele for 1. Então, no meu caso aqui, como eu tenho essa posição aqui vale 1, quando eu tenho x quando eu tenho a quinta posição dele aqui, então eu tenho x na quinta, Lembrando que eu estou começando de 0, Se eu começasse de 1 aqui, o que seria errado, seria a sexta posição, mas ele está na quinta. O 4, 3, vocês podem ver que o bit está 0, então eu vou desconsiderar, vou colocar aqui um mais, e vou continuar então. X ao quadrado, por quê? Porque o meu segundo aqui, também tem 1, e continua aqui então. X somente, por quê? Porque o meu x na 1, ele vem a ser x normal, então eu considero ele assim. E esse primeiro bit que é a posição 0, eu vou considerar também em relação a x, só que como que seria então? Seria x elevado na 0, Mas como qualquer número elevado na 0 é 1, eu já coloco aqui o 1. Muito bem, então eu vou chamar aqui essa parte aqui dos dados, de uma função d de x. É só para a gente conseguir aqui ter um formalismo um pouco melhor para trabalhar com esse valor, desse valor que vai ser transmitido, então eu vou chamar ele de d de x. O meu polinômio gerador, eu também vou fazer a mesma sequência, então eu vou considerar aqui a posição 0, 1 e 2. Então, a mesma ideia que eu fiz antes eu vou fazer agora. Então, eu tenho x ao quadrado, por quê? Porque a posição 2 eu tenho um bit 1, mais o meu 1. Por que o 1? Porque ele vem a ser, pessoal, aqui o valor que eu tenho referente à posição do 0 ali do meu bit, Muito bem, então no meu caso aqui eu vou chamar essa função como geradora, então eu vou chamar ela de g, o meu g de x. Por que g? Porque ele vem a ser a função geradora. Tá, o que eu preciso saber então aqui? Eu preciso saber o valor que vai ser transmitido, qual que é a sequência que é transmitida no meio físico. Então, só relembrando, essa ideia que a gente vai ter aqui um primeiro modem aqui, que ele vai fazer um processo de um cálculo para enviar os dados pelo meio de transmissão para um outro modem. Ok, aqui. Então, qual que é a ideia? Ele vai pegar um conjunto de dados e ambos os modems aqui, eles já trataram previamente sobre esse valor aqui que é a função geradora, esse polinômio gerador. Então, eles sabem qual é esse valor eu não preciso transmitir. Então, a transmissão vai ser os meus dados mais um valor, E esse valor nós vamos calcular junto aqui, mas esse valor vem a ser o meu R de x, ou seja, é o resto da minha divisão que eu vou aplicar aqui na minha transmissão, Então, para fazer esse cálculo, nós temos dois passos, Vamos fazer aqui, então, o primeiro passo, ele vem a ser o seguinte. Nós precisamos pegar o valor aqui, que vem a ser o maior polinômio do gerador, então, que vem a ser o maior expoente do meu polinômio gerador, que vem a ser esse x ao quadrado, e multiplicar pelo polinômio dos dados, Então, como que eu faço isso? Então, basicamente é o seguinte, eu vou pegar aqui, então, o x ao quadrado, x ao quadrado,
e vou multiplicar aqui, ó, pelo x na quinta mais x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Como que eu faço isso? Na multiplicação, vocês vão lembrar aqui que basicamente a gente vai manter essa base aqui e vai somar os expoentes, tá? Então, o resultado aqui, ó, dessa multiplicação vai ser então igual a um d' de x aqui, vamos chamar, né? Porque ó, ele vem a ser uma continuidade dessa parte aqui que a gente estava fazendo d de x, que vai ser então igual a x. Deixa eu fazer embaixo aqui que fica mais fácil. Vou apagar aqui. Pegar de novo o pincel. Aqui. Então, o meu d' de x, né, vai ficar d' de x, vai ficar igual a x na sétima, por quê? Porque é 2 mais 5, né? Mais x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser x na quarta, mais x aqui na 3, né, ao cubo, mais x ao quadrado, tá? Muito bem, então só recapitulando, né, x ao quadrado mais x na quinta, né, x na sétima, x ao quadrado mais x ao quadrado, x na quarta, x ao quadrado mais x na 1, aqui apesar de ser o x eu considero como se tivesse um 1, né, então ele vai ser x no cubo, x ao cubo, mais x ao quadrado. Então agora nós temos o d' de x, então fizemos o nosso passo 1 aqui do nosso algoritmo. Agora nós temos que fazer o passo 2. Esse passo 2, para fazer o passo 2 aqui, eu vou limpar um pouco essa tela e vamos continuar então a partir daqui, tá? Muito bem, então lembrando aqui, só recapitulando que a gente tem então o nosso d' de x, né, aqui, nosso d' de x, que vai valer, né, aqui é o x na sétima, mais o x na quarta, mais o x na 3, mais o x ao quadrado, né. Muito bem, uma vez que a gente tem então esse polinômio, a gente vai para o segundo passo da nossa parte aqui, que vem a ser basicamente pegar esse valor aqui, né, que a gente tem do resultado do d' de x, e nós vamos fazer então uma divisão dele pelo nosso polinômio gerador, né, que no caso aqui vem a ser, né, vamos colocar aqui uma divisão pelo x ao quadrado mais 1, né? Lembrando que vem assim, então, a função polinomial desse polinômio aqui, né? Dessa sequência de bit 1, 0, 1. Muito bem, como que eu faço agora, então, essa divisão? A divisão também é bem simples, não tem muito mistério, né, em relação a como fazer. Mas, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai procurar qual que é o número, né, que multiplicado, ou qual o valor de x que multiplicado pelo nosso polinômio gerador vai ser igual ao primeiro número aqui do valor que a gente quer dividir. Então, no caso aqui, se eu tenho o meu x ao quadrado, né, aqui, qual o valor que eu tenho que somar com 2 para dar 7 aqui em relação ao expoente de x? Então, vai ter que ser x na quinta, né? Então, vai ser x na quinta multiplicado por x ao quadrado, vai dar x na sétima, aqui. Mas eu também preciso considerar esse valor aqui, então vai ser x na quinta mais multiplicado por 1, que vai ser x na quinta. Então, como que eu faço essa parte, né? Eu vou pegar aqui e vou simplesmente cortar esses valores. Então, vou pegar e vou continuar copiando aqui a parte que eu não usei. Então, x na quinta mais o x na quarta mais... E copio o resto da expressão aqui. X ao cubo mais x ao quadrado. E continuo a minha expressão aqui para conseguir fazer a minha divisão. Então, qual que é o valor de x que multiplicado por x ao quadrado, né, vai dar x na quinta? Então, vai ser x ao cubo. Por quê? Porque no momento que eu multiplicar aqui, eu vou ter x ao cubo mais x, perdão, aqui é x na quinta, né? Aqui, x na quinta, aqui, mais x ao cubo.
Então, como que eu vou continuar aqui meu desenvolvimento? Eu simplesmente corto, né? Vou cortar esse aqui e vou cortar esse aqui com esse aqui. Então, o que, que vai sobrar? Vai sobrar o x na quarta mais o x ao quadrado. Continua, então, aqui o meu cálculo, né? Qual que é o número que multiplicado, né, pelo meu expoente aqui vai dar x na quarta. Então, vai ser x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x na quarta mais x ao quadrado. Então vejam que agora eu consigo cortar, né, ambos os meus expoentes e o resultado aqui vai ser zero, tá? Muito bem, então agora que eu tenho esse valor zero, tá, é esse valor, tá, que é o resto, que é o meu r de x, esse valor aqui, r de x, né, que é o resto da minha divisão, que eu vou anexar junto com a minha sequência de bits. Então, quando eu tenho lá, recapitulando o meu M aqui, né, o meu modem inicial, que vai transmitir uma informação para um segundo modem, né, ele vai pegar a sequência de bits, que é aquela que a gente tem ali, 1, 0, 0, 1, 1, e vai anexar esse 0 aqui, ó, aqui no último na sequência. Então, até tentar botar uma cor diferente aqui, ó. Ele vai colocar esse 0 aqui, né, para transmitir. Aí quando o nosso receptor, o modem receptor aqui, ele recebe, qual que é o cálculo que ele vai fazer? Ele vai fazer o processo inverso, porque ele vai desconsiderar o último bit aqui que foi transmitido, e como ele conhece o polinômio gerador, é fácil para ele conseguir fazer o processo inverso e verificar se tem o valor zero como resultado. Caso não seja o valor zero, a gente sabe que teve algum problema aqui nesse meio de transmissão. E aí deu algum problema, né, e é feito algum tipo aqui de mecanismo, né, seja uma retransmissão por ACK, algum tipo de sinalização do meu modem aqui receptor, pedindo para o emissor mandar novamente essa informação, porque existiu algum problema no meio físico. Pessoal, então o objetivo desse vídeo era esse, né, era de explicar esse exercício aqui de uma maneira mais simplificada. Eu espero que tenha ficado claro e nos vemos então no próximo vídeo.